Olá, queridos, paz seja com todos. Espero que vocês estejam vivendo dias abençoados e também dias felizes. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus para que a tua vida ela seja edificada, fortalecida, para que você possa desfrutar do plano de Deus para a sua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre a história de Moisés, que está descrita, uma parte dela no capítulo 3 de Êxodo. No verso 4 diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. A história do chamamento de Moisés é uma história muito linda. Nós vemos que Deus ele nunca esquece do chamado e do propósito que ele tem na vida de uma pessoa. Deus, desde o nascimento, Deus já tinha um plano na vida de Moisés. Moisés ele foi livre da morte e colocado dentro da casa daqueles que queriam sua morte, para lá ser cuidado, porque Deus ele tinha um plano na vida dele. E ali, dentro da casa daqueles que era para ter o matado na infância, Deus permitiu com que ele fosse instruído, com que ele fosse ensinado, com que ele pudesse ter uma vida de príncipe, até porque eu creio que só pode libertar pessoas aquele que já foi liberto. Um escravo não liberta outro escravo. Para ser um libertador, nós precisamos ser príncipes transformados. Então Deus colocou Moisés ali no palácio de Faraó, para que ele tivesse uma vida de príncipe, um príncipe de Deus, para que ele pudesse libertar o povo. E nós conhecemos a história. Em determinado momento, Moisés, tentando ajudar as pessoas em uma situação de conflito, ele acaba matando um egípcio, enterrando ele, e numa outra ocasião, em outra briga, alguém viu e alguém cita isso para ele, e ele, com medo, ele foge. Ele vai para o deserto, e ali no deserto ele fica 40 anos esquecido, sem nada. E em determinado momento, Deus ele quer reativar, avivar a vida de Moisés, para que Moisés ele pudesse cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. E em determinado momento, ele pastoreava as ovelhas do sogro Jetro, e numa desses momentos, ele se viu perto do Monte Horebe, o monte de Deus, e de longe ele viu uma sarça queimando e não se consumia. Curioso, ele aproximou-se para ver, e quando ele está aproximando e ele percebe aquele grande milagre, uma sarça que queimava, mas não se consumia, a palavra de Deus diz que Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. É interessante, querido, que muitas vezes a nossa vida é bem parecida com a vida de Moisés. Deus, desde a nossa infância, Deus ele tem um chamado na nossa vida, ele tem um plano na nossa vida. Deus ele escolhe os lugares onde nós vamos ser doutrinados, ensinados, fortalecidos e capacitados para Deus nos usar. E muitas vezes, por alguma circunstância, por alguma confusão, por algum momento de conflito, as pessoas elas tendem a afastar da presença de Deus. Mas uma pessoa longe da presença de Deus não significa que Deus esqueceu dela e que Deus deixou de ter um plano na vida dela. Até porque o chamado e os dons de Deus na nossa vida, eles são irrevogáveis, ele não anula. A pessoa ela pode morrer tendo o maior tesouro que o mundo precisa dentro dela,
Deus não tira dela, mas ela pode ter desperdiçado isso. Só que Deus, ele nunca deixa de chamar aqueles que ele tem um plano na sua vida. E depois de 40 anos, acredito que esses 40 anos, Deus estava trabalhando a vida de Moisés de alguma forma, mas quanto no versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo, eu vejo que ele estava cuidando das ovelhas, do seu sogro. Eu vejo que toda pessoa que está longe do propósito de Deus, na maioria das vezes, ele é uma pessoa que ele não consegue evoluir, sobressair na sua vida. Alguém criado no palácio, alguém criado como um príncipe, alguém instruído, agora ele é um mero pastor de ovelha, tendo em si uma grande capacidade de prosperar na sua vida. Tem muitas pessoas que, longe do propósito de Deus, vivem uma vida muito simples, não a vida que Deus deseja para ele, não a vida humilde que Deus tem para ele, mas uma vida de escassez, de dificuldade, de dependência. Mas como disse, Deus, ele tinha um plano maior na vida de Moisés, e Deus, ele quis chamar Moisés. E para chamar Moisés, Deus atraiu ele pelo fogo, pela presença dele. A sarça ardente é a manifestação do poder de Deus, é o poder de Deus em ação. As pessoas, elas precisam ter uma experiência com o fogo de Deus para que elas possam entender o seu chamado. Até porque a Bíblia ensina que nós receberíamos poder ao descer sobre nós, sobre vós, o Espírito Santo, então seríamos suas testemunhas. Um homem não pode fazer a vontade de Deus sem antes ele ser revestido de poder do alto. E era isso que Deus estava fazendo com Moisés. Moisés, que havia desaparecido da história, Deus queria inserir ele na história, no plano que ele tinha na vida dele. Para fazer isso, ele precisava incendiar o coração de Moisés. E acredito que essa sarça, ela nos revela a vontade de Deus para nossas vidas, que é eu e você, assim como Moisés, que nós estejamos queimando da presença de Deus. Não em um momento, não em um instante, não em um contexto, não na igreja, mas o tempo todo. Essa sarça, ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Eu e você precisamos ter essa vida cheia do Espírito. Quando eu vejo essa situação, eu lembro da história do Gadareno em Marcos, no capítulo 5, onde o Gadareno, ao perceber que Jesus está indo até ele, ele vai correndo até Jesus, se prostra aos seus pés e pergunta para Jesus, o que tenho eu contigo? Ele viu a glória, ele viu a chama, ele viu Jesus ardendo, até porque Jesus, há pouco tempo atrás, havia sido batizado com o Espírito Santo. E quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, as trevas notou que ele era o Filho de Deus, que havia a presença de Deus na vida dele. Então, a partir daquele momento ali, o inferno se abalou. Como o inferno ele se abala quando as pessoas elas estão cheias do Espírito Santo. E Moisés, a princípio, estava apenas curioso para chegar até a presença de Deus e ver o que estava acontecendo. Assim como muitas pessoas, quando veem a manifestação do poder de Deus, elas aproximam por curiosidade para ver. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés, ele aproximou-se, a primeira coisa que Deus disse para ele, olha, tire a sandália dos seus pés. Nós não podemos chegar na presença de Deus como estamos. Quando nós vamos entrar em solo santo, em terreno santo,
nós precisamos colocar os nossos pés neste lugar. Então, enquanto nós vamos nos envolver da glória, a gente precisa tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha a ter acesso total à glória de Deus. E Moisés, ele tira as sandálias para aproximar do Senhor. E a Bíblia diz que do meio do fogo, Deus, ele fala com Moisés. Deus tem muitas palavras, tem muitas direções para mim, para você, para a igreja. E essas direções, Deus, ele só vai dar do meio do fogo. Ele vai falar do meio do fogo. Ele vai falar quando eu e você estivermos queimando nele, queimando para viver a vida dele, avivados. Deus, ele quer falar e vai falar do meio do fogo. E é interessante a gente entender que Deus tira a gente do comodismo, leva as nossas vidas para a unção, para o poder, para um propósito. Deus não batiza com fogo para a gente brincar de ser crente ou brincar de ser espiritual. Deus nos batiza com fogo para uma missão. E quando Moisés ele se aproximou da presença de Deus, ele teve a experiência com Deus, com o fogo de Deus. No capítulo 10 de Êxodo 3, a Bíblia, no versículo 10 de Êxodo 3, vai dizer o seguinte: olha, vá agora, eu o envio para tirar do Egito o meu povo. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação de Deus para as nossas vidas para cumprir o nosso chamado. Moisés, ele estava parado, mas Deus, ele estava trabalhando na vida de Moisés. E quando chegou o tempo, Deus, ele se revelou a Moisés através do fogo para ativar Moisés, para usar Moisés na missão, no chamamento que Deus tinha na vida de Moisés. Deus tem um plano na sua vida. Deus, ele quer usar você. Talvez assim como Moisés, por algum motivo, por algum conflito, por alguma atitude impensada, você se distanciou do plano de Deus, você foi para o deserto. Você hoje é uma pessoa que vive na dependência de outras pessoas. Mas Deus, ele está chamando você para ter uma experiência com Ele, chamando você para ser cheio dEle. E no momento em que você ser cheio dEle, Ele vai ativar você, Ele vai falar com você e Ele vai colocar você no caminho em que você deve andar. Depois da unção, Moisés, ele não era mais apenas um pastor de ovelha, mas depois ele era líder de uma grande nação. Deus, ele tem planos grandiosos na minha e na sua vida. E esses planos grandiosos só vão acontecer na nossa vida no momento em que eu e você aceitarmos o chamado de Deus na nossa vida. Isso tudo só vai acontecer quando eu e você buscarmos aquilo que mais importa, que é a presença de Deus. A presença de Deus mudou a história de Moisés. Ele começou bem na sua vida, Deus agindo na vida dele, mas em um momento ele afastou-se de Deus. Talvez você, querido, tenha afastado de Deus. E nesse afastamento de Deus você pode estar no deserto. E lá no deserto você pode estar sofrendo, você pode estar isolado, você pode estar numa vida até cômoda, mas eu quero dizer para você, o deserto não é o seu lugar. O deserto, no máximo na nossa vida, é um lugar de preparação, de treinamento para Deus nos colocar na posição e no lugar que Ele deseja para mim e para você. Quero deixar essa palavra nesse dia para você. Mesmo que há alguns anos, talvez alguns meses, você se distanciou do chamado de Deus, Deus está chamando você para ter uma experiência com Ele. Porque no meio dessa experiência, no meio desse envolvimento com fogo, com a presença de Deus,
Deus ele vai voltar a falar contigo. E quando Deus voltar a falar contigo, eu quero te dizer, ele vai te reposicionar e vai te usar para cumprir o seu chamado. Moisés resgatou o povo do Egito e você vai resgatar muitas vidas do inferno para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus, nesse momento, através do Espírito Santo, possa incendiar a tua vida para que você possa buscar a presença de Deus mais do que tudo, porque alcançando a presença de Deus, sendo envolvido pela presença de Deus, a sua vida ela não será mais a mesma. A sua vida ela cumprirá o plano e o propósito de Deus. Deus abençoa a sua vida e eu peço para você, olha, busque sempre a Deus, porque é nele que está os melhores dias da sua vida, no nome de Jesus. Se você está doente, seja curado. Se você está oprimido, seja liberto dessa opressão. Se você está confuso, que a verdade tira toda confusão e que a presença de Deus te alcance onde você está. No nome de Jesus.